Amém. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. O pastor falou até meia-noite, tá tudo bem? Brincadeira, irmãos. Vocês estão bem, meus queridos? Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com vocês? Ixi, foi diferente. Jesus está feliz com você? Amém. Está sendo moldado de glória em glória, vitória em vitória. Amém, queridos? Quero agradecer a rica oportunidade de estar aqui, em casa, ministrando louvor. Peço que vocês fiquem na intercessão, amigos, irmãos. Agradeço a oportunidade dos pastores, a todos os presbíteros dessa casa, obreiros. E aí falaram que se eu não fizer esse momento, não tem glória. Tenho que agradecer a minha esposa, Luana. É um momento descontraído porque a gente vai entrar num momento sério, que é a palavra do Senhor. Então, Deus abençoe sua vida, viu, amada? Por tudo que a gente passou até aqui, o Senhor, Ele primeiro nos amassa. Aí Ele constrói, refaz, enche e aí Ele usa. Da maneira dEle. E antes de entrar na palavra, tem uma canção que ela diz assim: sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Aí depois Ele transforma conforme a palavra. Aí Ele enche-me até que em mim se ache só Ele, só a Ti. Aí então Ele usa. Então tem um processo, né? Então, quer ser usado por Deus? Seja quebrantado, seja sondado, seja revestido, cheio da presença. Aí então, Ele usa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Êxodo capítulo 3. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe. Êxodo capítulo 3. Fala, Jesus querido, fala-me. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim, fica de mim. Meu coração aberto está pra sua voz ouvir. Enche-me e te servir. Diga assim: fala-me suavemente. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Vencedor para sempre. Livre de pôr. Não somente hoje, Deus. Fala-me cada dia no tom. Ouvir tua voz, eu quero. E neste mesmo... Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Harpa cristã. Todos encontraram o Êxodo capítulo 3? Diga amém. Aí você localiza o versículo de número 2. E diz assim a palavra de Deus: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo e no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vou ler novamente, preste atenção. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O texto que eu quero trazer essa noite, coloquei um tema que diz: o fogo que purifica e capacita. O fogo que purifica e capacita. Esse fogo, ele já foi cantado essa noite. Esse fogo,
ele é pedido em canções, mas muitas das vezes é necessário entender o que é este fogo, quando ele aparece na palavra do Senhor e quando ele se revela. Antes, preciso trazer um pano de fundo. Quem é que viu o anjo do Senhor? Um camarada chamado Moisés. A história de Moisés é muito linda, porque ela se passa boa parte no Egito. E no Egito, o povo hebreu, o povo de Deus, ele se torna mão de obra escrava, escravo do Egito. O povo se torna mão de obra escrava de um outro povo. Porém, existia uma promessa. Eu queria que você repetisse isso só para gravar, tá? Fala assim, porém, existia uma promessa. Qual que é a promessa? Promessa que o povo às vezes se esquece, mas Deus não se esquece. Que eles iam passar um período no Egito, mas certamente Deus os libertaria. É um Deus que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumpre. Quando pensamos em promessas, às vezes, muitas das vezes, pensamos em promessas aqui, deste mundo, que só vão se cumprir aqui. Mas esse povo tinha uma promessa que o povo de Deus também tem. Fomos libertos do pecado, livres das algemas de Satanás, e um dia vamos voltar para a nossa pátria amada. Glória a Deus! A terra prometida. E então, o pano de fundo acontece quando? 400 anos antes dessa passagem. É lindo, né? O tempo de Deus. Essa palavra o Senhor me deu no congresso da mocidade. Você vai pregar essa palavra na igreja. Eu falei, mas Senhor... E aí passou quase um ano, né? Assim aconteceu com o povo de Deus. O povo espera 400 anos, Nicolas, para ver se cumprindo uma promessa. Quando? Gênesis capítulo 46, versículo 1. Até o versículo 4, Deus aparece a Jacó e diz para Jacó, Jacó, vocês vão descer para o Egito, mas eu vou descer lá para libertar vocês, é um período só. Você pode dar glória a Deus por esse Deus? Porque ele fala, vai, pode ir, mas eu estou com vocês. E então, o povo passa um tempo no Egito. Só que esse tempo é de 400 anos. Para você ver que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. Se passam 400 anos, e eu quero deixar já algo de Deus para a igreja essa noite. Toda espera tem uma recompensa. Nunca espere algo pequeno de um Deus grande. Deus é grande para você? Então espere algo grande desse Deus. O problema da igreja hoje, nós igreja, que às vezes esperamos pouco de um Deus que tem muito. Temos muitos quilômetros de extensão de conhecimento, mas às vezes 5 centímetros de profundidade. O apóstolo Paulo, em Romanos, vai dizer, ó profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. É um Deus que é profundo no conhecimento. O homem não consegue compreender, mas Ele é um Deus bondoso, queridos. Ele promete, Ele cumpre, e Ele está aqui essa noite, está renovando promessas que fez para a sua igreja. Meu Deus! A presença dele é forte aqui nesse lugar. Porque é um Deus que já está falando aí contigo. Seu coração queima com esse fogo. Porque queimou, eu estava preparando essa mensagem e eu escrevi isso. Toda espera tem uma recompensa. Espere no Senhor teu Deus. Moisés nasce, queridos. Fica aqui comigo na história, ó. Nasce no meio de um decreto de morte. Muito parecido ao nosso Senhor Jesus e Salvador. Nasceu também embaixo de um decreto de morte. Mas de morte humana. Porque ninguém pode decretar morte para quem é servo do Deus Altíssimo, o Rei da vida, o dono da vida. E esse Moisés, ele nasce um decreto de morte. Êxodo capítulo 1, versículo 16, o faraó baixa um decreto. Fala, todas as parteiras do Egito devem ali sacrificar os meninos hebreus. Todo filho de hebreia tinha que morrer. É menino? Morre. Só que eu acho lindo que as parteiras, o texto diz,
as parteiras temeram o Senhor. E elas não fizeram o que o faraó quis, Kleber. Coisa linda, né? E aí no Êxodo capítulo 1, versículo 22, todo filho homem das mulheres hebreias, agora faraó mudou a estratégia. Satanás é assim, ele muda a estratégia. Mas o nosso Deus, ele tem os seus caminhos e ele é poderoso na batalha contra o inferno. Ele falou, faraó, todo filho homem das mulheres hebreias agora vão ser jogados no rio. E aí o rio vai se responsabilizar em levar esses meninos. Só que eu vejo o cuidado de Deus providencial. Porque o menino Moisés vai para o rio. Joquebede, sua mãe, joga ele no rio. Mas o Senhor, dono do mar, guia ele até a filha de Faraó. Isso é cuidado providencial. Eu estou dando um pano de fundo, você já conhece a história, tá? Aí a filha de Faraó abre nos anunciados do Egito. Procura-se uma ama, uma cuidadora desse menino. E quem é que se candidata à vaga? Joquebede. Olha que coisa linda. É um Deus que cuida, não é? No meio de todas aquelas mulheres, presbítero Kleber, logo Joquebede, a mãe de Moisés. É um Deus que ele tem provisão para você e para a tua casa. Deus, você às vezes fala assim, Deus, eu estou sozinho nesse mundo, a ermo. Deus cuida de ti, Deus cuida dos seus, Ele tem provisão. Quando não parece que vai dar certo, Ele vem e faz dar certo. Ele é caminho no deserto, Ele é coluna de fogo, Ele é provisão. Tem uma frase que diz que a previsão é dos homens e a provisão é de Deus. A própria mãe cuida do Moisés. Moisés cresce até ele ser entregue à filha de Faraó. Cresce com quem? Com a sua mãe. E aí ele atingiu uma certa idade e é entregue à filha do Faraó. E o Dr. Lucas, conhecido de muitos, aquele que só fez o Evangelho de Lucas e também escreveu Atos, só ele. Ele vai relatar a pregação de Estevão em Atos capítulo 7, dizendo que Moisés ele passa 40 anos no Egito. Repita comigo, 40 anos no Egito. No Egito ele tem tudo do bom e do melhor. Não lhe falta nada. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24, vai dizer que Moisés ele rejeita os prazeres do Egito. E aqui eu quero que você redobre sua atenção. Porque muitas das vezes esse mundo é comparado ao Egito. Para nós ele é comparado ao Egito. Escraviza as pessoas no pecado. Esse mundo é comparado com uma Babilônia. Tem um príncipe nesse mundo. Só que nós crentes rejeitamos os prazeres desse mundo, porque em nós já tem uma marca, já tem uma promessa. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu e o meu amigo Alan, a gente conversa, né? A gente tenta, nem tenta, a gente nem consegue planejar em pecar contra esse Deus, porque tememos a Ele. Você não vai conseguir escapar das mãos desse Deus. Você pode até pensar, mas você não consegue, porque esse Deus é um Deus de amor. Ele te cerca por trás e por diante, e sobre você Ele coloca a mão. E então ele rejeita os prazeres do Egito. Moisés ele sai do Egito e encontra com Zípora. E ali ele vive mais 40 anos. Vocês repetiram 40, mais 40, 80 anos. Esse Moisés tem aproximadamente 80 anos. Chegamos no texto que lemos. Eu expliquei isso tudo para falar que Moisés ele chegou no capítulo 3 com mais ou menos 80 anos. Já está mais maduro. Já está mais jovem. E aos 80 anos, olha o que acontece com esse homem. Ele está um dia comum. Versículo 1 no capítulo 3, você que está com a sua Bíblia. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro. Então Moisés estava fazendo algo. A igreja com certeza já viu algo da parte do Senhor, uma frase dizendo assim que Deus não escolhe desocupados. Eu quero dizer isso para você. Se você se sente ocupado, pode ter certeza que Deus vai te escolher. Já te escolheu. Você vai fazer algo. Mas Deus, eu estou sem tempo. É assim mesmo que Deus quer. Porque eu nunca vi Deus escolhendo preguiçoso.
Nunca vi Deus escolhendo pessoas paradas, sem fazer nada, de braço cruzado. Mas se você está na ação, pode ter certeza, levante sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, mesmo ocupado. É assim que Deus quer. Que Ele nunca vai usar uma pessoa desocupada. E aí Moisés, ele estava ocupado, estava trabalhando, mal, um dia comum. É muito bom sentir a presença de Deus aqui, presbítero César. É muito bom quando a glória desce, somos revestidos. Mas é maravilhoso num dia comum, no seu trabalho. Sabe, dentro do carro, Giovanni, você coloca aquele som e é como se uma sarça ardente pegasse fogo ali dentro do carro. E o próprio Deus desce ali. Quantos já viveram essa experiência aqui? É maravilhoso. Um dia comum, quando de repente... O de repente de Deus é maravilhoso. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som. Todos foram cheios da presença de Deus, né? Todos foram cheios, não foi só uma parte, não foi só um. Todos foram cheios da presença de Deus. Todos tiveram um contato com o fogo. E aí Moisés, ele está aqui num dia comum. Só jornada de trabalho, trabalhando para o sogro. Qual que é o palco aqui da manifestação de Deus? Monte Horebe. Monte Horebe. Onde Deus decidiu se manifestar. Acompanha comigo no versículo 2. O versículo começa assim, a palavra do Senhor diz assim: e apareceu-lhe o anjo. Não é um anjo qualquer aqui, irmãos. Preciso trazer essa ideia. Porque quando é um anjo qualquer, está apenas a palavra anjo. Malak. Mensageiro. Só que aqui está Malak Javé, ou Yavé, que é mensageiro do Senhor. Mensageiro de Deus. Ou o próprio Deus. O próprio Deus aparece aqui em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés fica admirado com aquilo. Por quê? Porque ele conhecia a sarça. E onde tem fogo em arbusto, onde tem fogo em árvore, irmão, vai se consumir. Essa árvore vai cair. Só que esse fogo, ele queimava, Jefté, e não consumia a árvore. Ele purificava a árvore. Saía uma voz dessa árvore. Existem muitas árvores nesse mundo. Existem muitos montes neste mundo. Deus está em todos os lugares, igreja? Sim. Só que em alguns lugares Deus decide se revelar, se manifestar. Existem muitas igrejas. Em algumas Deus decide se manifestar. Existem muitas casas, mas algumas casas Deus decide se manifestar. E onde Deus se manifesta, algo extraordinário acontece. Existe cura, milagre. Existe mudança de caráter, sabe? Eu estou vendo todo mundo aqui, todos me veem. Todos veem o externo. Mas só Deus, Ele sonda e conhece o coração do homem. E todos que têm um contato com esse fogo, presbítero Luiz, eles saem impactados da glória de Deus. Tem uma mudança de dentro para fora. Então a ideia que eu quero trazer é uma ideia de fogo. É uma ideia de avivamento. Mas um avivamento que acontece de dentro. Repita, de dentro. Não é só histeria. Não é só emoção. Mas é algo que acontece de dentro. E tudo que acontece de dentro para fora representa uma mudança no caráter. É isso que o nosso Deus faz. Às vezes não tem muito glória. Às vezes o teto da igreja não vai de cima a baixo. Mas dentro do seu coração você está pensando: eu preciso ser diferente. Senhor, eu preciso mudar. E aí Moisés, ele tem um contato com esse fogo. O fogo de Deus, ele não destrói. Não. O fogo de Deus, ele só destrói o quê? O que é pecado, o que é carnalidade, o que não convém de Deus. Isaías capítulo 6, ele vai ver o Senhor. E o anjo, ele toca na boca de Isaías com brasas do altar. Quando ele tem um contato com esse fogo,
Tudo que Isaías falava, ai desse povo, ai desse povo, ai desse povo, incrédulo. Depois do contato com o fogo, ele fala, ai de mim, pecador, lábios impuros. Ah, mas essa mensagem não é bem vista hoje, muda a mensagem. Não, o Senhor está falando para falar isso. Fogo que purifica, fogo que traz santidade. Fogo que purifica e traz santidade continua sendo o mesmo fogo. Ele não mudou, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E quando temos o contato com esse fogo, a gente não é destruído. A sarça não foi destruída. O que destrói em nós? Pecado, carnalidade. Mas é um fogo que conserva. É maravilhoso. O que esse fogo vai conservar em nós? Comunhão. Quem tem um contato com esse fogo, não consegue falar mal do outro. Quem tem um contato com o fogo, não vê os defeitos do outro. Ah, prega mal, canta mal, toca mal, tá de cara feia. Quem tem um contato com o fogo, ele conserva a comunhão. Temos que ser um, como o Pai e Cristo é. Para quê? Para que o mundo veja que o Pai enviou a cada um de nós. Então o fogo, ele conserva comunhão. O que mais que o fogo conserva? Santidade. Santidade. E aqui eu preciso explicar um pouco, irmãos. Porque em nosso tempo, falar de santidade, já na nossa cabeça já traz a ideia, proibição. O Deus que proíbe tudo. Não é isso. Tem uma linha de equilíbrio que o crente deve andar, nós crentes devemos andar. Não é libertinagem, é liberdade. E não é terror, eu tenho medo de Deus. Se eu pecar eu vou para o inferno, então por isso que eu não faço. Não, é temor. Quem teme a Deus, ama a Deus acima de todas as coisas. Eu não vou me entregar à bebedice, às drogas, às coisas que não devem a Deus, porque eu temo ir para o inferno. Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Então eu temo. Não é terror, é temor. E temor está ligado com amor. Quantos aqui amam a Deus? Então todos aqui têm temor de Deus. É um Deus de amor. É um Deus que corrige o filho. Porque é muito fácil entrar na igreja e ouvir uma mensagem de bênção, vitória. E Deus tem isso para a sua igreja, amém? Mas é muito bom também ser corrigido por Deus. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso você sentar no banco e falar assim, Deus, eu preciso me arrepender. Porque a mensagem ela veio como uma flecha, como uma espada, me mostrar que eu ainda preciso mudar. Todo dia, preciso me arrepender. Então, fogo conserva a santidade, o temor, a reverência. Maravilha! Reverência no culto, reverência em casa, porque aqui todo mundo te vê, mas e lá fora? Aí o salmista em Salmo 139 vai dizer assim, verso 7, para onde eu fugirei do teu espírito, meu Deus? Se eu subir ao céu, verso 8, o Senhor está. Se eu fizer minha cama no Sheol, ali também tu estás. Reverência em todos os lugares, o Deus te vê em todos os lugares. Em todos os ambientes, Deus está te vendo. Você não é indiferente para Ele, você não é qualquer um. Sabe aquele espírito? Eu estou debaixo da figueira e ninguém me vê. Aí Jesus, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi. Essa noite você está aqui porque Deus te viu, morreu por você, te deu um banho de graça do sangue do Cordeiro. Hoje você está sentado nesse banco aqui porque Deus te viu, Deus me viu, Deus nos viu e nos banhou dessa graça. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. O caminho da intimidade, ele passa pela santidade. Passa pela santidade. É uma ponte. Quer intimidade com Deus? Quer cantar com autoridade? Leva-me além, a um nível mais profundo. Você tem que ter a santidade.
Santidade, repito, não é libertinagem. Porque assim como eu devo temer a Deus, eu também não tenho que ter Ele como o meu melhor amiguinho que me aceita tudo. Aceita tudo que eu faço. Ele é um Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu me debruço à sua vontade, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça. E é assim que vamos andando com Deus. Ele é nosso amigo? Ele é nosso amigo. Mas acima de tudo, Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O caminho da intimidade passa pela santidade. E aí em 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer assim: não apagueis o fogo do Espírito. Foi cantado aqui essa noite que o fogo arderá sobre o altar. Está escrito em Levítico. E não se apagará. Então o que eu devo fazer para o fogo não se apagar? Não apagar o fogo. É simples. Não apagueis o fogo do Espírito. Uma vida reta, de santidade. Uma vida debruçada à vontade de Deus. Buscando o que Ele quer. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Às vezes Deus está nos chamando para o arrependimento. O que é o arrependimento? Metanoia. Dá 180 graus. Metanoia. Voltar à direção. Voltar ao primeiro amor. O Senhor está falando aqui essa noite. Voltar às primeiras obras. É muito lindo da maneira que Ele fala. Porque é um Deus que se preocupa com a sua igreja, com o seu povo. Ele não quer só te dar um carro. Ele não quer só te dar uma casa. Ele não quer só te dar um bom emprego, filhos abençoados. Mas esse Deus, Ele quer te encher do Espírito dEle, para que você transmita para esse mundo que esse Deus te usa. Eu nunca vi fogo não pegar nos outros fogos assim, aumentar e virar um incêndio. Nunca vi. Porque fogo atrai fogo. E acabamos sendo incendiados por esse fogo. E tudo que pega fogo chama atenção, né? O mundo precisa ver fogo em nossas vidas. Nossos amigos do trabalho, pessoas do seu trabalho, pessoas dentro da sua própria casa precisam ter o contato com esse fogo. Porque Douglas, todo mundo que tem um contato com esse fogo é mudado, meu amigo. Êxodo 3:7, o texto continua. Localize comigo em sua Bíblia, 3:7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. É um Deus que está descendo para livrar o seu povo. Deus não só te dá um chamado, Deus está indo contigo. Quantos creem nisso? Deus não só te dá uma direção, vá, mas Ele está indo contigo. Só tem essa certeza quem caminha com Deus. E aqui eu preciso dizer que tem momentos que o próprio Deus está falando: eu sou contigo, homem valente, não tema. O próprio Satanás, ele não faz nada, ele nem tem a sua astúcia de deixar a gente, fazer a gente não crer na palavra de Deus. Porque a gente mesmo se sabota. O Senhor é comigo, Deus, logo eu. E Moisés passou por isso, versículo de número 11. Quem sou eu? Irmão, em nome de Jesus, tira isso do seu vocabulário. Quem sou eu? Você é filho de Deus. E Ele está contigo nessa peleja. Amém? Quem sou eu? Versículo 11. Aí, eu acho lindo esse Deus. No versículo 12 ele vai dizer assim: certamente vocês não são nada. Ele fala para nós isso. Ele vai falar assim: certamente não são. Mas eu serei contigo. A certeza é que somos pó dessa terra, mas Deus está com cada um de nós. Não somos nada. Não somos nada, irmão. Mas Deus está contigo. Ele está na batalha junto com você. Quebrando o laço.
Ele está te livrando, como foi falado aqui no início deste culto. Quantos os livramentos, se Deus mostrasse isso para nós, a gente ficava maravilhado. Quantos os livramentos de morte. Hoje é um domingo para você também agradecer o Senhor. Deus está te livrando. Deus está no sol da manhã, Deus também está no entardecer. Deus está na noite. Deus está quando você dorme, Deus está quando você acorda. Deus está na alegria, Deus também está na tristeza. É um Deus que está contigo em todos os momentos, filho, filha. Receba essa palavra em nome de Jesus, saia de posse dela esta noite. Deus está contigo, não temas. Ele é teu Deus. Ele é teu Deus. Mas eu não sou nada, de fato não é, mas certamente eu serei com a minha igreja até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, eu digo isso com autoridade, quem é contigo? O grande eu sou. Ele está aqui essa noite. No versículo 14, irmãos. E disse Deus a Moisés, a resposta de quem está contigo. A resposta de quem é o seu aliado. Quem é o aliado da igreja de Cristo. Versículo 14. Eu sou o que sou. E aqui preste bem atenção. Porque eu sou o que sou. Traz a ideia do eu sou. O tetragrama. Aquelas 4 letrinhas que na teologia a gente vê. YH, WH. A gente pronuncia como Yahvé. E aí Deus entrega para Moisés isso. Qual é o meu nome? Eu sou. E o eu sou, ele não tem um tempo verbal. Olha que interessante. Deus mostrando para Moisés, eu sou imutável. Ele não muda, irmã. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quer ver? Ele traz essa ideia para Moisés. Eu sou o que eu era. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu serei. Eu era o que eu sou. Eu era o que eu era e eu era o que eu serei. Receba isso. Ou eu serei o que eu era, eu serei o que eu sou e eu serei o que eu serei. Ou seja, Deus é imutável. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Os homens mudam, as estações passam, mas a palavra dele permanece a mesma. Aleluia! Glória a Deus! Mudam governantes, mudam direções, mudam pessoas, nós mudamos, mas Deus permanece igual. Ele é infalível. Ele é grande e poderoso na batalha. Você pode adorar esse Deus em nome de Jesus. Poderoso! Eu nunca vi você aliado com Deus, você perder a guerra. Nunca vi um justo mendigar pão. Quem está contigo? Eu sou o que sou. E Ele está essa noite estabelecendo novamente a promessa que Ele fez para você e a tua casa. Porque Ele não muda. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus na boca de Isaías vai dizer o seguinte: antes que houvesse o dia, eu sou e ninguém pode escapar das minhas mãos. O próprio Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Hebreus vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias, porque eu sou o Senhor e não mudo. Em Apocalipse, digno é o Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, está vindo buscar a tua noiva. Então a promessa ela muda, irmão, sim ou não? Não, a promessa não muda. A promessa é a mesma. Deus muda, irmão, sim ou não? Deus é o mesmo. Quem é que muda? Nós mudamos. Nós mudamos. E essa noite Deus está nos chamando para voltar ao caminho. Voltar à prática das primeiras obras. Porque tem uma faísca aí dentro de você. Querendo pegar fogo, sabe? Quando a pedra bate. Só que alguma coisa está comprimindo esse fogo não pegar.
Só que eu orei, irmãos, em casa, essa semana, desci a casa do oleiro, o oleiro disse forte assim: eu vou falar com o meu povo, e vou revestir o meu povo de uma glória. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas não se surpreenda, a sua segunda-feira, o de repente de Deus acontecer. Sabe, na quarta-feira, quando ninguém estiver vendo, sei lá, pastoreando igual Moisés, de repente, vem um vento. A teologia vai chamar como teofania, a manifestação de Deus. Ele pode usar o vento, pode usar uma senhorinha passando na rua, né? Ele pode usar, Valtinho, o sol. Você olha para o sol e fala: Deus está. Aí você sente a presença de Deus, o seu dia começa diferente, porque Deus está no sol da manhã. Aí você olha para alguém do seu lado e fala assim: rapaz, olha, você está sendo uma mensagem de Deus para mim. Deus está aí. Deus está aí. Tem um louvor que a gente cantava, precisa voltar a cantar. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Ele não fica parado dentro do crente. Ele está se movendo. E aí um vai motivando o outro. Tá fraquinho? Aí vem o irmão, fogo. Vou orar por você, Lari. Tá fraquinho? Vou orar por você, mas vou orar. Por quê? Porque eu quero espalhar esse fogo. E é um animando o outro. Deus está. Deus está. Eu posso falar isso com propriedade. Deus está no choro. O choro pode durar uma noite, sim. 2 noites, sim. 1 mês, sim. Esse uma noite representa um período. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Ele está presente. Ele está quando a porta fecha, mas Ele também está quando a porta abre. Por quê? Porque eu sou, não mudo. Eu acho maravilhoso o trabalhar de Deus, irmãos, porque Ele esquadrinha o coração do homem. E essa ideia de esquadrinhar é peneirar, Lari. A ideia no original, no hebraico, é peneirar o coração, a mente do homem. Ele sabe o que a gente pensa. Ele sabe, Ele esquadrinha. Por isso que o salmista, em 139, ele vai dizer: sonda-me, Senhor. Passa uma sonda de dentro para fora, que o Senhor me conhece. E aí eu disse assim para Deus: Deus, eu preciso desse fogo. A igreja, e quando eu falo igreja não é a de nações, eu falo a igreja de Cristo, precisa deste fogo. Pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro Pentecostes, o fogo que não se apaga, ele vai dizer assim: Deus sempre se manifestou através do fogo. Eu já estou encerrando. No Monte Carmelo, Deus destronou a credibilidade do abominável Baal, através Quando Salomão consagrou o templo, o fogo de Deus invadiu o santuário. No Pentecoste, o Espírito do Santo de Deus desceu sobre os discípulos em chamas, como Deus, Ele é um fogo consumidor. O trono de Deus é de fogo. A palavra de Deus é fogo. E Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Glória a Deus. E quando a igreja perde o fogo do Espírito, o mundo vai perecer no fogo do inferno. Por isso que precisamos voltar a arder o fogo de Deus. Repito, não é um fogo que vai só nos animar aqui. Vai derramar lágrimas, como foi cantado, lágrimas vazias. Mas é um fogo que vai provocar arrependimento, mudança de rota. Por isso que eu te convido, irmão, rasga o seu coração essa noite. Rasga o seu coração não só essa noite, os outros cultos. Rasga o coração na sua casa ao Senhor. Permita-se mudar a rota. Atingir o alvo. O meu alvo é Cristo, o alvo da igreja é Cristo. É se parecer com Ele.
E eu quero dizer, o Espírito Santo, ele é poder. Eu pregar aqui, a minha eloquência, a eloquência de outro pregador, não vai provocar nada em você. Mas o poder do Espírito Santo ainda continua trabalhando na igreja. Ele cura, ele cura, ele cura. Ele atende o clamor da igreja do Senhor. Essa semana uma irmã colocou no nosso grupo lá do louvor que alguém desapareceu da família dela. A igreja se reuniu em oração. Espírito Santo de Deus, vá onde o homem não pode ir, alcance essa mulher. Passou algumas horas, a irmã foi achada. Para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque ele continua o mesmo. Aplauda o nome do Senhor. Se é para ele, aplauda ele. Glória ao teu nome, Jesus. Porque ele não muda. Poder, isso se chama poder. Poder. No grego se chama dínamos, né? Muitos conhecem dínamos. E da onde vem a palavra dinamite? Pega essa ideia aqui, irmãos. Dinamite. Deus quer te fazer uma dinamite essa noite. É. Ele quer acender. Dinamite acende com o quê? Fogo. Ele quer acender um fogo. Para que você vá e exploda. De poder. 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 Após Atos capítulo 2, você vai ver o Espírito Santo agindo com poder. Pedro e João indo ao templo. Viu aquele homem e fala, levanta. Não é sobre o meu poder, mas em nome do Nazareno, Jesus Cristo, levanta e anda. Poder. Esse poder não é do homem. Não é poder para reverenciar o homem. Mas é um poder que vem do alto e dá toda a honra e toda a glória para Deus. Ele é canalizado para Deus. Precisamos voltar a ter esse poder. O fogo de Deus, ele lança luz sobre as trevas. Por isso que é importante o fogo. O fogo de Deus aquece os que estão frios de coração. O fogo de Deus queima o entulho do pecado. E ele purifica aqueles que armazenam lixo no porão da memória e no sacrário da alma. E para acabar, irmãos, eu creio que esse fogo, ele pode pegar até na lenha seca. E até a lenha verde pode começar a arder com este fogo. Precisamos voltar a arder desse fogo. Precisamos voltar a querer esse fogo. Eu preciso desse salário. Não, você não precisa do salário. Porque em Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer assim, tudo que vocês precisam, eu dou para vocês. Comida, bebida e vestimenta. Buscai, porém, o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, o quê? Comida, vestimenta, bebida, vos serão acrescentados. Então você não precisa da porta. Porque se você precisar, Deus entrega. Deus, eu preciso desse carro. Não, você não precisa. Se você precisar, Ele entrega o carro. E tudo para Deus tem um porém, tem um porquê, tem um propósito. Deus, eu preciso desse tablet. Para quê? Pregar a palavra. Tem um propósito. Então não coloque no teu coração as coisas desse mundo. Coloca no teu coração, eu preciso do fogo do Espírito Santo. Todos os dias. Eu preciso arder desse fogo. Coloque sobre seus pés, com a permissão do pastor. Estou aprendendo, viu, gente? Com a permissão do pastor.